Bom dia, hoje estamos dando início ao nosso estudo do livro de Apocalipse e gostaria de apresentar o livro. Para você que é cristão evangélico, você já tem uma certa intimidade com esse livro. Para você que é cristão não evangélico, cristão católico, também com certeza você já tem já deve ter lido pelo menos uma vez esse livro, talvez não tenha compreendido, como nós também, a maioria de nós não compreendemos, já visto a dificuldade do próprio livro, mas e você que talvez que não é cristão, mas, poxa vida, eu vou começar a ler esse livro agora, já que o pastor está se propondo a me explicar de forma bem simples esse livro, eu vou começar a ler agora também, ver o que é que Deus está dizendo para mim ou vai me dizer. Com certeza Deus vai falar ao seu coração. Não é? Muito bem. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, tanto da nossa Bíblia cristã evangélica como da Bíblia católica. É a mesma Bíblia, eu já disse aqui. O que difere da Bíblia católica da Bíblia cristã evangélica são 7 livros acrescidos, numa revisão que a Igreja Católica fez no Concílio de Trento. Mas tudo bem, aqueles livros ali não diminuem em nada os livros inspirados que tem na Bíblia, na versão católica. Nada. Aliás, eram livros históricos que servem para compreender a história de Israel. Tanto é que são do Antigo Testamento. O Novo Testamento todo ele é igual, de Mateus a Apocalipse. Então, muito bem. Então, você que tem a sua Bíblia, nós vamos apresentar o livro. O livro começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Muito bem. Então, podemos dizer que o título, na verdade, está Apocalipse de Anu, ou seja, Apocalipse de João, mas poderia ser também, traduzindo, Revelação de Jesus, Apocalipse, eu sou Cristo, Apocalipse de Jesus Cristo, também, seria o título assim, mas como foi João que escreveu, aí o próprio Jesus deixou bater, João, teu nome aí, Apocalipse de João, porque Deus revelou, Jesus revelou a João o que viria a acontecer, é o que nós chamamos do título do livro, Apocalipse. No português ficou transliterado, do grego, na Apocalipse, não há uma mudança de versão, Apocalipse ficou transliterado, que nós chamamos, a palavra em grego, ou em outro idioma, vem para o idioma que foi feito a tradução. Do mesmo jeito que era escrito lá, ficou aqui. Então, aí se chama transliteração, trazer no seu estado original para o novo idioma. Muito bem, vamos lá. Então, o título seria, digamos assim, uma revelação de Jesus do que viria a acontecer, o que estava já acontecendo com a igreja e no transcorrer dos séculos e no final da história, que no caso é o nosso contexto hoje. Quase 2000 anos esse livro foi escrito ali, na verdade, para ser preciso, vamos supor que a data que nós vamos falar agora, que foi escrito provavelmente, porque existe muita controvérsia, mas segundo as informações que nós vamos ver no transcorrer do livro, o porquê, foi no governo de Domiciano, no imperador Domiciano, imperador de Roma, não tem para onde correr, porque depois nós vamos comentar sobre isso aí. Então isso aconteceu praticamente no último governo dele, entre o ano 95 e 96, quando Domiciano terminou não. Ele morreu e o Nerva lhe sucedeu. Então, isso aconteceu o quê? Em 96. Então, a data máxima é 96, da nossa era cristã. Muito bem. E o local de onde João escreveu, veja como são as coisas. João havia sido levado para Roma. Ao chegar em Roma, segundo os relatos pós-bíblicos, não temos isso aqui em Apocalipse, claro, João foi colocado numa caldeira, num caldeirão de óleo quente para morrer ali, cozinhado, Mas, milagrosamente, João saiu daquele caldeirão. Ele não morreu, milagrosamente, intacto, sem nada lhe acontecer. Isso, claro, deixou o imperador raivoso. E aí o exilou, mandou para a ilha de Patmos, uma ilha no Mar Egeu, onde eram colocados ali os inimigos do reino, aqueles inimigos políticos, os próprios os bandidos comuns, o cara ficava lá, esquecido do mundo ali naquele local. E para lá foi João. Por quê? Porque devido à pregação do Evangelho, que se contrapunha ao pseudo-deus Domiciano, que ele queria ser Deus, nós vamos ver isso lá na frente, porque esse é um dos motivos do Apocalipse, Então ele estava lá. O sucessor dele, o Nerva, quando assumiu, claro, tirou João de lá. Então, a única informação que nós temos a esse respeito. Ele morreu no auditório da velhice, não tem a menor dúvida disso. Se ele, no ministério de Jesus, no ano 30, ele já era um jovem,
né? Que ele é um dos mais jovens lá. Até 100, imagina que 30 para próximo de 100 ou 100, imagina que ele tenha morrido logo um pouco tempo depois, 100 dão 70. Com 30 que ele já tinha, no mínimo por aí, né? Vamos uns 100 anos ou 100 e poucos anos. Né? Ele morreu um pouquinho depois do que Tiago, o autor da epístola, irmão de Jesus, que segundo a tradição ele morreu com 99 anos, lá em Jerusalém, assassinado. Então o Tiago morreu um pouquinho, foi um dos que morreram mais próximos de João. Muito bem. Então estamos aí, a data, o título, o local também, o destinatário, né, por que ele escreveu, né, Jesus levou ele a escrever. O destinatário era aquelas 7 cidades na qual o apóstolo era, digamos, estava supervisionando. Que o bispo, na verdade, a palavra bispo quer dizer o supervisiona, aquele que supervisiona, o líder daquela região, né? O supervisor. Por isso nós temos na Igreja Católica o bispado, que ele está sob a sua responsabilidade, várias igrejas sobre a sua autoridade. E ali tem os padres e tal. Nós, cristãos evangélicos, não adotamos isso. Mas nós adotamos algo parecido, como denominação, associação. Não é isso? Então é isso aí. Era o presidente da associação daquelas 7 cidades. Correto? Então o Apocalipse foi destinado basicamente para aquelas 7. Por quê? Porque aquelas 7 cidades passou a representar praticamente todas as outras igrejas. No transcorrer dos séculos, porque toda igreja, né, de cristão praticamente tem aqueles mesmos problemas, ou parecidos, ou idênticos, né? Tanto é que dentre as 7 nós temos 2 aprovadas, 5 não, e assim como tem muitas igrejas aprovadas, a maioria não, né? Então passou a ser, então todas elas têm uma mensagem específica que Deus dirige àquelas 7 igrejas, né? Ali da Ásia, no caso que 4 delas ali foi organizada pelo próprio João, né? Então vejam lá, o motivo. O motivo nós vamos, né, discorrer na quantidade do livro. O principal motivo foi uma grande perseguição, né, motivada por Domiciano aos cristãos. Né? Por quê? Porque Domiciano desejava ser Deus. Inclusive ele botou decreto, criou decreto e tudo mais, não só ele, mas toda a família dos Flavianos. Quer dizer, ele já nascia, o filho dele já nascia Deus e por aí ia. Está entendendo como é a natureza humana? Né? Então, o livro vai discorrer exatamente sobre isso, porque ele queria ser Deus e que todos o adorassem como Deus. Havia o culto público para Domiciano, havia um holocausto sendo oferecido, oferendas, e todo mundo, todo o império era obrigado a fazer isso. Agora imagine um cristão. E isso não era só os cristãos, não. Qualquer um que se opusesse, era o cristão, o judeu, qualquer outro tipo de pessoa, os próprios familiares dele que não concordavam com aquilo, eram mortos, perseguidos, os políticos. Por isso que ele foi, mataram ele. Porque o cara criou assim, algo assim que até os próprios romanos discordaram dele. Assim como foi com Nero também, quando incendiou Roma. Então os cristãos estavam nesse meio, com essa perseguição por ela, porque é um cristão. E então o livro foi escrito para dizer para o cristão: olha, vocês não entrem nesse negócio não, vocês não troquem a fé de vocês pelas benesses temporais que o imperador está oferecendo, porque era assim, eles compravam, queria comprar, né, a mente e a fé das pessoas. Se você deixar de ser cristão, você vai ter isso também. Se você quiser você continuar insistindo nisso, nós vamos lhe tomar todos os seus bens, vamos tomar tudo que você tem e ainda vamos te matar ainda por cima, como de fato acontecia. Nós vemos aí em vários relatos, nos filmes e etc. Então esse era, podemos dizer assim, um contexto de um imperador que queria ser absoluto, o que não é muito diferente hoje do nosso contexto hoje do século XXI, né? Do terceiro milênio, nações aí querendo impor a sua ditadura sobre as demais nações do planeta. Né? Então nós estamos vivendo assim, o mundo está caminhando para isso, caminhando. Então você vê que não era fácil a vida daqueles cristãos, e o Senhor Jesus, né, ali, observando, claro, a dificuldade da sua igreja, ele resolve, com uma última mensagem para as suas igrejas, de encorajamento, né? Porque nós devemos entender que o que permeia todo o livro de Apocalipse se chama a soberania de Deus. O mal existe, mas o mal no final será vencido. Né? Então é isso que nós devemos compreender, né? Em todo o transcorrer do livro de Apocalipse. Né? Entendendo primeiro que é a soberania de Deus. Nós temos o eixo vertical, que é a soberania de Deus, e o eixo horizontal, que é o quê? Os fiéis, os crentes, chamados a permanecerem fiéis, porque no final a vitória será, aliás, está garantida, porque muita gente acha que Jesus venceu o anticristo no Armagedon, lê do engano. Jesus venceu o anticristo, Jesus venceu o diabo, foi lá na cruz, entendeu?
Armagedon é só uma consequência daquilo que o diabo, na sua função que ele é, sabia, ele é perfeito, isso que é a mentira, o engodo, queria levar as nações a acharem que podia vencer Deus. Entendeu? Então é isso aí. Pegando a introdução do livro, a partir da próxima lição, nós vamos começar a trabalhar outras questões, né, do livro. Deus te abençoe nesse primeiro dia na apresentação do livro. Em nome de Jesus.